E nos treinos do Flamengo, o Tite tem dado oportunidade para o jogador Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, que foi o xerife durante muito tempo na zaga do Flamengo, pode ser reaproveitado pelo técnico Tite. Será que Rodrigo Caio vai continuar no Flamengo? E os antes vão chorar. Bruno Henrique não será jogador do Palmeiras, muito menos do Atlético Mineiro. Tite pede a renovação de contrato de Bruno Henrique e o Flamengo atende ao treinador. Bruno Henrique deve ter aumento salarial e contrato de mais 2 anos no Flamengo. Tite realiza treino pesado no Flamengo neste sábado no Ninho do Urubu. As atividades começaram a partir das 8h30 da manhã deste sábado e o treino foi focado em jogadas de bola parada. Fica ligado aqui no nosso canal porque tem muitas informações e notícias do Flamengo para vocês. Já chega deixando o like, se inscreva no canal e vamos para as notícias de hoje. Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã deste domingo, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. Meus amigos, hoje tem bastante notícia. Eu separei aqui trechos das notícias que aconteceram durante esta semana e também deste final de semana, porque o técnico Tite chegou, já pediu reforços no Flamengo, renovação de contrato, como por exemplo a do Bruno Henrique, que está por detalhes. O Palmeiras entrou na briga, né, para tentar contratar o Bruno Henrique, mas Bruno Henrique está fechando com o Flamengo. E tem também as informações sobre a preparação do Tite para a partida contra o Cruzeiro, que vai acontecer na próxima quinta-feira, no dia 19 de outubro, onde o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e a estreia do técnico Tite. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas já chega explodindo o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso, eu preciso da força da torcida do Flamengo no nosso canal em peso. Se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, lembrando a você que aqui nós vivemos Flamengo. E na manhã deste domingo, eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários a sua opinião referente à renovação de contrato do Bruno Henrique, ao técnico Tite. Escreva a sua opinião. Nós vamos analisar aqui, por exemplo, o João Guilherme, tem também o Mundo GV, né? O Getúlio Vargas falando, o Pilhado, tem o Everton Guimarães, tem também os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Eu separei para que você possa analisar junto com a gente aqui as informações do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, Pilhado, ao canal Mundo GV, ao canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Olha não olha, garoto, é isso aí. Números do Gabigol com Tite pela seleção. 14 partidas, 7 vezes titular, 46 minutos em média por partida, 3 gols, foram 217 minutos até marcar. Ele disputou a Copa América de 2021. O Tite tentou, acabou vendo que não teria o Gabigol de sucesso no Flamengo, na seleção brasileira, acabou apostando mais no Pedro, que segue no elenco rubro-negro. Aliás, por falar em Tite, confirmado, então, a apresentação do Tite vai ser na terça-feira que vem. O papo vai ser quente. Temos perguntas para fazer interessantes. Muitas, não sei se todas serão feitas, né? Uma obrigatória, você já sabe qual é. Exato. Explicar a declaração dele, a mudança de ideia, não só a mudança de ideia, mas a ênfase no que ele falou, enfim. Tem muita coisa para ele falar, coisa boa, coisa polêmica, vai ser uma boa entrevista. E aí, e esse encontro de Gabigol com o Tite, hein? É um encontro, assim, o encontro aconteceu, não acho que o que ficou para trás vai ser problema daqui para frente, porque o Gabriel é um cara, apesar de ser um cara muitas vezes marrento, tem esse jeito bem peculiar, ele é um cara muito profissional nas ações dele dentro do Flamengo, um cara
que sabe o tamanho que ele tem dentro do clube. O Tite é um cara apaziguador, é um cara muito bom de controle de Você ambiente. que falou, não foi? Que o Tite vai soltar uma piada logo no primeiro encontro com o elenco? Não, mas faz sentido. Os vídeos mostraram isso, né? Vocês não tiveram foto na parede, esse conforto o tempo todo, não. Vocês vieram lá de baixo. Todo mundo já riu e já acabou. A não convocação do Gabriel por parte do Tite foi correta. O Tite não tinha muitos argumentos para levar o Gabriel para a Copa em detrimento daqueles que foram para a Copa, então os outros mereceram mais do que o Gabriel. O Gabriel, quando esteve na seleção com o Tite, não performou bem a ponto de merecer continuidade. Então, assim, a não presença dele em vários desses jogos, ela fazia muito sentido. O que não quer dizer que ele não tenha qualidade. O Gabriel, eu sempre falo isso, para nossa realidade aqui no Brasil, o Gabriel é um craque, mas não vive uma boa temporada. Ele foi desrespeitoso com o Tite na comemoração da Libertadores, quando cantou musiquinha da torcida, mandando o Tite, né, fazer uma coisa feia aí, né, porque o Gabriel não precisa de você. Achei isso desrespeitoso, mas eu não acho que esse pacote vai ser um empecilho, porque os dois sabem como um precisa do outro nesse processo. São dois ótimos profissionais, dois caras acima da média no que fazem, e acho que a junção deles vai ser boa para os dois. Não acho que o Gabriel será titular no primeiro momento, porque ele não merece. Acho que o Pedro é quem vai largar na frente e não acho que o Tite vai começar com os dois. Talvez mais pra frente. Mas ele tem tudo para recuperar o seu espaço. Vai depender mais dele do que do Tite. Mas os dois juntos sabem que são melhores do que brigados e não faz sentido que isso seja um empecilho. A questão primordial é essa que você falou. O Gabigol, neste momento, não está merecendo ser titular. Não é uma boa temporada jogando, dele. Não vai ser titular só pelo nome. Não, ainda mais com o Tite, acho improvável e nem merece ser, né? Mas pode voltar, pode ganhar vitamina com o Tite. Assim Claro que como pode. o Everton Cebolinha é outro que tende a crescer, porque jogou muito na seleção com o Tite. Sim, sem dúvida. Não sei em que lugar que o Cebolinha vai brigar para jogar, porque onde ele gosta de jogar, joga o Bruno Henrique, que para mim é um cara intocável atualmente no time do Flamengo. Mas todos esses jogadores, e o Tite falou isso, acho que são 12 ou 13 jogadores que ele já convocou para a seleção que jogam no Flamengo hoje. Esses jogadores sabem com quem eles estão lidando. O outro nome que pode reaparecer num curto prazo é o Santos. O Santos desapareceu do gol do Flamengo, né? Primeiro por Matheus Cunha, depois pro Rossi. O Tite convocou o Santos. O Santos não é mau goleiro, né? Então eu também tô curioso para ver como ele vai manejar, além do ataque, essa posição do goleiro, qual vai ser o escolhido do Tite para começar o trabalho. E o Tite é um cara inteligente, ele sabe que aquele canto ali é o entusiasmo da comemoração da Libertadores, é brincadeira. Teve até tomou um negocinho, né? Muito calor, da sede. Foi um desrespeito, era evitável, mas não é isso que deve ser levado adiante para essa relação. Né? Passou. Mas é isso. A minha grande curiosidade é como será o elenco do Flamengo para 2024. Quem fica e quem sai? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque tem jogadores que estão na cara que é fim de ciclo e tem alguns jogadores que há um indicativo que a gente tem alguma dúvida pela performance em 2023, mas que as coisas podem dar algum tipo de guinada com a chegada do Tite. Acho que o principal caso é o Everton Ribeiro, né? Porque todo o indicativo era que, o Flamengo não está muito interessado em renovar com o Everton Ribeiro. Aí já se falou em São Paulo, já se falou em Cruzeiro, já se falou em Fluminense, mas o Tite convocou o Everton para a Copa. O Tite gosta do Everton. E se o fim de ano dele for muito bom? Isso pode mudar o cenário, né? Então vai ser bem interessante. Aí com a roupa nova, roupa vermelha, né? A roupa vermelha dele aí já tá... A gente é acostumado com aquele terninho azul dele, né? Vamos ver como é... Não, mas na beira do campo ele vai de terninho azul, acho. Vai, né? Ou terninho vermelho. Vermelho, será? Não sei. Mas é isso. Vamos ver, então, quem fica, quem sai no Flamengo. É curioso como ganha importância essa reta final de temporada, independentemente da classificação que conseguirá, mas o desempenho de cada jogador tem sua importância para a montagem do elenco para 2024. Falar essa questão do Tite e a escolha do Tite pelo Flamengo, todos nós sabemos que o Tite tem uma rica e eterna história com o Corinthians. O Tite é nosso melhor treinador, sim. Nosso melhor treinador brasileiro, mas é disparado e há muito tempo já. Ele é o nosso melhor, mais bem preparado. Claro, passou pela seleção, não ganhou as duas Copas. Se tivesse perdido as duas na final ou nas finais, tomaria porrada do mesmo jeito, porque nós brasileiros só gostamos de quem ganha. O Fernando Diniz tem um título estadual, mas vai precisar ganhar uma Libertadores para muita gente considerar que é um baita de um treinador, e depois que ganhar,
Muita gente que não achava vai passar a achar e outros vão continuar dizendo que foi sorte, etc e tal. A gente gosta de ganhar. A gente torce no MMA quando tem brasileiro na cabeça. Na Fórmula 1 é a mesma coisa. A gente gosta do vôlei quando ganha medalha. A gente gosta do judô quando os caras chegam lá e ganham. O tênis era uma febre quando o Guga estava na cabeça. E no futebol não é diferente, principalmente no futebol, onde o torcedor quer que o time ganhe. Se o time não ganha, aí o cara fica pistola e tal. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Tite, ele é achincalhado por muitos porque ele não ganhou a Copa do Mundo, ou não ganhou as Copas, ou não ganhou nenhuma Copa. Por isso. Agora, é nosso melhor treinador, os números comprovam, tanto na passagem pelo Corinthians quanto na passagem pela seleção. O fato de o Tite ter escolhido o Flamengo, falei disso lá no Instagram, para mim não tem nenhuma relação, e que ninguém diga isso, de insegurança administrativa no Corinthians. Ele aceitou porque a insegurança administrativa no Corinthians vai passar por eleição, o Flamengo também vai. Tá sendo mal gerido, o Flamengo também. Ele escolheu porque pode ser uma experiência nova, mas o que eu imagino que tem uma questão financeira absurda. Ele vai ganhar uma carreta de dinheiro, ele, na conta dele todo mês, e ele terá também uma questão que todo treinador, gente, todo treinador de alto nível faz questão. E quando oferecem isso, num convite, numa sondagem, numa proposta, mexe com o cara. Orçamento para remontagem de time. Veja bem, o Flamengo já tem um elenco que para mim é disparado o melhor da América Latina. Aí agora ele terá, para mim, o melhor treinador brasileiro e, quiçá, melhor treinador, que tem um Galhardo lá, né? Mas enfim, dos melhores treinadores da América Latina. E aí, além de tudo isso, ele vai ter talvez o cacete. Ele efetivamente terá o maior orçamento do nosso continente para trabalhar. Foi isso que levou o Tite para lá, e não me venham dizer que foi absolutamente nada a mais ou a menos que isso. Não foi. É dinheiro na conta, é um contrato robusto, é dinheiro para remontagem de elenco, é um elenco com capacidade de ser campeão, para o Tite retomar o caminho dos títulos, e foi isso que levou o Tite para lá. Não me venha com essa de que é insegurança administrativa, porque no Corinthians, no Flamengo é a mesma coisa, mal gerido pra caceta, presidente horrível, diretor horrível, no Corinthians também um festival de pataquadas que são feitas lá. Então ele decidiu pelo Flamengo, na minha modestíssima opinião, por isso. Grana na conta, grana para remontagem de elenco, um elenco que já tem bala na agulha para ganhar tudo que disputar. E para mim o Flamengo passa sim a partir de agora com o Tite, e se bem gerido fora de campo, a ser mais uma vez favorito a tudo que vai disputar. Já é assim todo ano, com esse monte de treinadores meia boca que passaram por lá, por essa gestão meia boca que tem, já é favorito a qualquer coisa. Sempre no início do ano é favorito. Então isso não vai mudar, aliás, vai mudar a partir de agora. Eu acho que ele fica ainda mais favorito. Com o Tite, com muito dinheiro e com um elenco que já é bom e será seguramente remontado, repaginado pelo nosso melhor técnico brasileiro. O Bruno Henrique queria 3 e, pela informação que eu obtive do clube, já existe algo bem encaminhado para 2, que seria o meio termo. 2 anos, ou seja, ele faz 33 anos agora em 30 de dezembro. Seria um contrato até os 35, ganhando um aumento, né? E seguindo no clube, onde ele é ídolo, onde ele está adaptado, ou seja, é um cenário muito favorável. Agora o torcedor, acho eu, precisa entender que voltar à loucura do passado, quando o Flamengo fazia acordos malucos para manter jogadores, seria sair do trilho, dar um passo num caminho perigoso, que foi aquele que deixou o Flamengo durante muito tempo numa má situação econômica e, consequentemente, técnica. E é o que ainda aflige muitos times, muitos clubes do futebol brasileiro. O Bruno Henrique é um jogador sensacional, é o jogador, para mim, mais regular, talvez o mais importante dessa era de títulos do Flamengo, por tudo que ele consegue apresentar com muita frequência, mas nenhum jogador pode estar acima de clube algum. E se os interesses dele foram tão conflitantes com os do clube, talvez seja uma hora do adeus. O torcedor tem que ter maturidade para entender que se hoje ele tem um clube, ele torce por um clube que pode apresentar times fortes porque tem saúde financeira, foi justamente pela reestruturação e por romper as amarras com a loucura de pagar mais do que pode,
de assumir compromissos financeiros acima do razoável, acima das próprias condições, que é o que ainda deixa clubes importantes do futebol do Brasil numa situação muito difícil. Para o torcedor rubro-negro que estava tão desesperado, me perguntando o tempo todo, o Bruno Henrique vai mesmo para o Palmeiras, só faltava o Bruno Henrique para o Palmeiras. A primeira notícia é positiva. Está praticamente acertado. Bruno Henrique quer aceitar a proposta do Flamengo. É ele quem decide no final. Claro, o empresário pode falar alguma coisa, pode interferir, pode influenciar, mas ele decide. É o jogador. E o Bruno Henrique já aceitou a proposta do Flamengo. Inclusive falou com o seu empresário, que é o Denis Ricardo, que ele vai ficar, que ele quer ficar. A gente trouxe aqui que o Denis Ricardo, desde o começo, ele queria 3 anos de contrato. Bruno Henrique vai fazer 33 anos em dezembro. Ou seja, ficaria no Flamengo até 36 anos. O Flamengo negou. Não, vamos negociar, porque o Flamengo tinha oferecido 1 ano a mais de contrato. Negociaram, ficaram no meio termo. 2 anos de contrato, com salário de cerca de 2 milhões de reais, e o Bruno Henrique topou. Não, mesmo que o Palmeiras me ofereça um pouco a mais, eu tô no Flamengo, eu amo o Flamengo, é um baita contrato para mim. O Flamengo me ajudou quando eu tive lesionado agora, me deu toda a estrutura, continuou me pagando em dia. O Bruno Henrique ficou 1 ano machucado, mais de 1 ano. E o Flamengo honrou tudo com o Bruno Henrique. Isso também conta muito. O Bruno Henrique já teria aceito essa negociação com o Flamengo, já estaria, inclusive, avisado ao Palmeiras, o Julinho vai falar sobre isso, já estaria avisado ao Palmeiras, o Palmeiras sabe que ele deve ter perdido a briga pelo Bruno Henrique. Por quê? Porque o Bruno Henrique priorizou o Flamengo. Ele deixou claro que ele iria priorizar o Flamengo. Então, hoje, para você, torcedor rubro-negro, saber, é quase certo que o Bruno Henrique assine uma renovação contratual com o Flamengo. O Flamengo já fez a proposta, o Bruno Henrique já aceitou a proposta. Agora, tem um entrave ainda, que o Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique, está negociando com o Flamengo. E é aí que entra a nossa notícia exclusiva. É aí que a gente tem mais uma informação em primeira mão. Dá para dizer hoje, para mim dá, que o Bruno Henrique já é 90% certo que ele renove com o Flamengo. O torcedor que estava tão apreensivo, e que, cara, eu vou te falar, torcedor me perguntando na rua, torcedor me perguntando nas redes sociais, o torcedor estava desesperado com a possibilidade de perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. E hoje, o torcedor pode respirar bem mais aliviado, que é quase impossível o Bruno Henrique sair do Flamengo. 90% acertado e Bruno Henrique vai continuar no clube. Agora, Julinho, o Flamengo, uma disputa aí dessa queda de braço, o Flamengo ganhou, que é o tempo de contrato. São 2 anos de contrato, com um salário de cerca de 2 milhões de reais, não vão ser 3. Essa é a palavra usada, que o Flamengo vai fazer uma seleção. E a fonte é muito segura. A fonte é muito segura. É que o Marcos Braz já estaria falando ali para amigos, para parceiros, que o Flamengo vai fazer uma seleção. Ou seja, foi isso que foi prometido ao Tite. Então, se o Bruno Henrique, se o Flamengo está fazendo esse esforço pelo Bruno Henrique, é porque o Tite acredita que para essa seleção que o Flamengo pretende formar para o ano que vem, o Bruno Henrique está inserido nela e está inserido como titular. O Tite não vai pedir para pagar 2 milhões de reais de salário para um cara que não vai ser titular dele. E o Tite vai ter autonomia para contratar, tá? Parece que o Flamengo, né, Julinho, vai ter aí cerca de 400 milhões de reais para gastar na janela de janeiro. Parece. 400 a 500 milhões de reais. R$1.000 não, milhões. Não, falei milhões. Eu falei 1.000? Acho que foi. Mas é milhões. Mas 400 milhões de reais para gastar na janela de janeiro. Ou seja, o Tite vai poder formar uma seleção. É por isso que a gente fala que esse ano do Flamengo foi uma vergonha. Porque o Flamengo tem muito mais dinheiro do que os outros e vai terminar zerado. Claro, o Tite faz questão de dizer que ele ainda acredita no título brasileiro, ele faz questão que os jogadores acreditem nesse título brasileiro, mas é muito difícil.
São 11 rodadas que faltam. E, não, 12 rodadas e 11 12 pontos rodadas. de diferença. E 11 pontos de diferença. É muito complicado. Agora, vamos agradecer aí. Nai Pereira, novo membro, ou do Pilhado, ou do Júlio Miguel Neto. Tamo junto. Olha aí. Tricampeão da América. Bom dia. Fala, Pilhado. E Neto, como vai o velho Vamp? Que você vive ganhando dinheiro e zoando, kkk. Vamp tá quebrado. Tô roubando o Vamp. André Lorca. Dormiram no barulho. Deram chance do Palmeiras fazer uma proposta. E agora a barra salarial no Flamengo sobe para os atletas atuais e aos que virão. Isso tem também, né? O Flamengo pode ter demorado para renovar com o Bruno Henrique, aí o Palmeiras entrou na briga, o Flamengo tem que entrar no leilão. Não tem como você dizer, mas é leilão. É leilão. O cara recebe proposta de um lado, recebe proposta de outro. O Flamengo tem que acabar cobrindo, né, Júlio? Deu mole, realmente. Isso aí abre uma situação importante para outros atletas, né? Assim, o Everton Ribeiro, por exemplo, é um jogador que tem o seu contrato também se encerrando no final do ano. O Tite gosta muito dele. E ele vem atuando numa função de meia, meio que um reserva, substituto automático do Arrascaeta quando está na seleção ou lesionado ou suspenso, né? Está inapto a partida. E também tem o pedido e a solicitação dele manter mais um ano no Flamengo. O Flamengo já vinha negociando com o Everton, teve essa situação da Copa do Brasil que o Flamengo perdeu, pausou as renovações contratuais, né, para resolver a situação do técnico, que o Flamengo demitiu o Sampaoli, e agora com o Tite chegando, ainda mais que o Tite levou o Everton para a Copa, o Everton também está muito próximo de acertar o seu vínculo com mais um ano com o Flamengo. Embora o Grêmio entrou na parada e ofereceu 2 anos de contrato para o Everton Ribeiro, tá? Até conversei com o César Fábio lá, notícia confirmada, pessoal do Rádio Grenal, Rádio Gaúcha, enfim, Rádio Mortal. Realmente o Grêmio quer o Everton Ribeiro por 2 anos, mas o Everton quer ficar no Flamengo, já está muito alinhado, é outro que o Flamengo também corre para anunciar oficialmente até semana que vem a manutenção do Everton Ribeiro. Esse jogo contra o Cruzeiro vai ser muito importante para muitos atletas, né? O Flamengo faz uma força-tarefa para ter o Pulgar e o Arrascaeta antes, para poder atuar, e muitos jogadores já estão encarando esse jogo contra o Cruzeiro como uma grande final, entre aspas, né? Porque tem seus contratos ali em risco de renovação, jogadores que não estão sendo aproveitados. Então vamos aguardar. Então o Everton também é um desses jogadores que você acabou de falar, que pode sim tá muito próximo de renovar com o Flamengo por mais uma temporada. Muito próximo. E o De La Cruz é um dos principais nomes desejados pelo Flamengo. Vale ver histórico de lesões, que recentemente ele teve uma lesão, mas o De La Cruz é fortemente aí, é forte. O De La Cruz ficou menos, o De La Cruz lesionou menos esse ano do que o Arrascaeta. E foi mais importante no River do que o Arrasca no Flamengo. Que você acha o quê? Pilhado, o que você acha do Guilherme Arana? Seria uma boa? É uma informação também até que eu coloquei na minha capa, Thiago. Lá atrás a gente comentava que, lembra que eu falei para você que o Guilherme Arana era o número 1 da lista do Tite de possibilidade de reforço? Parece que o Flamengo já começou a conversar com o staff a pedido do Tite para contar com o Guilherme Arana para o ano que vem. Isso é informação. Olha aí, ó, isso é informação importante, então eu não sabia, tá? O Tite convocou o Arana já para a seleção brasileira algumas vezes, sabe que é um jogador que pode ter um preço razoável no mercado, porque não está na Europa. Então, Júlio, essa informação é bom, já que foi perguntado aqui no Superchat. O Arana, então, é um desejo do Tite, o Flamengo pode ir atrás do Arana. A gente deu essa informação. Lembrando que o Felipe Luiz vai encerrar a carreira no fim desse ano. O Flamengo precisa contratar um lateral esquerdo. O Felipe Luiz deve encerrar a carreira. Muitos dizem, né? O Gabriel Reis, o próprio Caio Mota disseram que o Felipe Luiz pode ser integrado à comissão permanente do Flamengo e aí ser inserido no projeto Tite, né, de 2024. Sobre o Guilherme Arana, eu trouxe há uns 3, 4 programas atrás, lá que eu faço da Rubro News, de que o Tite tem alguns alvos, né, que quando ele sentou para se reunir com o Marcos Braz, o Flamengo já tinha apresentado alguns nomes que estavam alinhados e alguns nomes que eram alvos do clube. E aí ele deu de acordo de alguns, descartou outros e entendeu outros. Só que a lista do Tite para com o Flamengo já existe. Claro que tem pessoas que dizem que não, mas eu tô nem aí, eu faço o nosso trabalho. É que o Guilherme Arana, ele não é só um desejo do Tite. Ele é o número 1. Não é que ele é o melhor jogador, que é o mais talentoso do mundo, é porque ele entende justamente que o Felipe Luiz pode ser um atleta que vá se aposentar e o Flamengo precisaria de um lateral esquerdo. E o Guilherme Arana é só raciocinar.
trabalhou com o Tite no Corinthians e não foi para a Copa do Mundo porque se lesionou gravemente. Ele estava convocado para disputar a Copa. E o Guilherme Arana, inclusive, foi convocado agora pelo Fernando Diniz nesse último amistoso contra a Venezuela. Então o Guilherme Arana tem contrato com o Atlético Mineiro até 2024. E segundo a informação lá do Paparazzo, o Flamengo procurou o staff. A gente tem a informação que o Tite quer o Guilherme Arana, é o jogador número 1 da lista dele. E ontem trouxe a informação que o Flamengo procurou o staff para saber, para já começar a abrir negociações. Aí o pessoal do Atlético vai morrer, né, irmão? Já trouxe o Alan para cá, que não tá jogando nada, é verdade. Mas trouxe o Alan, o Guilherme Arana, que quase veio para o Flamengo. Uma curiosidade, o Guilherme Arana quase veio para o Flamengo em março de 19. Quando ele não veio, o Flamengo contratou o Felipe Luiz. Agora com o Felipe Luiz encerrando a carreira, o Guilherme Arana pode ser o substituto dele. É isso. E o Arana, então, para você, a tua informação é que ele é o número 1 da lista do Tite. Número 1 de possibilidade de reforços e apresentado à diretoria do Flamengo é o número 1. Guilherme Arana é o jogador que ele quer contar para 2024, de confiança dele. Tem alguma informação, porque é um burburinho que tá rolando, e aí você fica à vontade se quiser comentar ou não, que o Felipe Luiz, ao fim do contrato com o Flamengo, vai fazer parte da comissão técnica do Tite? Eu falei isso hoje no Seleção. Acho que colocamos na matéria ontem, por sinal. O Felipe tem uma relação muito boa e muito próxima do Tite, por ter sido atleta dele na seleção há muitos anos, enfim, por uma série de fatores. E há uma ideia muito embrionária ainda que, caso o Felipe realmente pare, possa ser integrado a essa comissão, porque o Felipe já tem essa convicção de que ele não quer nem dar tempo, ele quer parar e já começar logo. No Flamengo. E aí é tudo de acordo com oportunidades, assim, isso aí a gente não pode se antecipar, mas obviamente que se o Flamengo oferecer possibilidades a ele... Mas então é bem-vindo pelo Tite por comissão. Até porque, assim, é uma forma do Felipe dar início a essa nova carreira, é uma forma do Tite ter alguém já com o chamado DNA do Flamengo e que conhece muito bem o clube ali mais próximo. Então, assim, mas eu tenho que ter cuidado, porque é uma ideia. Claro. De ser uma ideia. É uma ideia, Até porque, gente. assim, o Tite pode convencer o Felipe a jogar mais um ano, de repente, enfim, isso aí tudo tem muita coisa para ser especulada, para ser falada, mas há essa ideia e é visto com bons olhos de que, caso o Felipe realmente pare, ele seja integrado a essa comissão, porque seria algo interessante para todo mundo, até... Chegou-se a questionar da questão do Felipe. Eu acho que o Felipe ainda não tem a licença A. Mas o Felipe não pode ser auxiliar porque ele não pode ir para a beira do campo. Na hierarquia tem o Clebinho, tem o César Sampaio, tem o Matheus. Seria uma questão mesmo de composição. Mas, enfim, repito, e é bom frisar, é uma ideia. Isso depende muito, acima de tudo, do Felipe, do que o Felipe vai querer para a vida dele, para a carreira dele e para o pós-carreira dele. O Atirson defende todo dia isso. A gente tá vendo o Lúcio Flávio fazendo esse papel brilhantemente no Botafogo, a posição do auxiliar permanente, que é o cara que é o Marcão no Fluminense, que classificou o time para Libertadores, que é o Lúcio Flávio, que já entrou para apagar incêndio com o Kassab agora de novo. Felipe poderia ser esse cara no primeiro momento, que é o cara que tá ali sempre, faz essa meiuca, né? Atletas, diretoria. Porque, assim, de verdade, não existe, na minha cabeça, tá? Um cenário onde você é diretor de um clube, caso o Felipe Luiz decida se aposentar e você não, sendo da vontade dele, e você não utilizar esse cara de alguma forma dentro da sua estrutura. Você tá entendendo, né? Sim, todas as pontas quiserem. Porque, assim, é um cara incrível. Eu sei porque o Atirson tá com a gente todo dia lá no Donos da Bola, todo dia meio-dia na tela da Band. Fã número 1 do Atirson, ele. Meu irmão, teve um jogo do Carioca, o Carioca na tela da Band, vocês sabem, por mais 2 anos ainda. E aí estávamos eu, Soldado, Fabinho, Juan, Renan, zagueiro, que tá no departamento de análise de desempenho, o Andrezinho, acho que era contra o Nova Iguaçu, ex-Flamengo, da base. Tinha mais. Andrezinho parceiraço. O Atirson, acho que tava o Washington Coração Valente na resenha, passa o Felipe Luiz. Quando ele olha pro Atirson, ele fala, não acredito que você tá aqui. Aí brincou com o Atirson, pô, vou ficar nervoso quando você tá na beira do campo. E assim, aquilo é muito foda, mano. Porque o Atirson, pra essa geração que não viu, o Atirson jogava muita bola. Legal demais. Muita bola. Eu tava vendo hoje, não tava vendo esses dias. Por acaso apareceu no YouTube, assim, aquelas coisas do YouTube que a gente não consegue entender, que vai sugerindo, né? Aí tinha a íntegra da final de 2000. Aí eu parei pra ver, assim, alguns lances e tal, e abre 1-0 o gol dele. Gol dele. Chutinho mequetrefe, né? Chutinho de 10 centavos, a gente fala, e no cantinho, o Elton ficou meio no contrapé. Eu tenho curiosidade, cara, sobre Gabriel Barbosa, futuro do Gabigol no Flamengo. Eu também tenho. Também, cara, com o Tite, principalmente, porque assim, ele convocou o Gabigol, mas na convocação, pelo menos na seleção, eu acho que ficou claro que
que ele não gostou do que o Gabigol apresentou naquele momento ali. E agora ele vai dirigir o Gabigol, depois do episódio lá do trio elétrico e tudo mais. E no momento pior momento técnico do Gabigol desde que ele chegou no Flamengo, assim. Tu tem curiosidade desse futuro aí ou não? Vai ser tudo mil maravilhas? Tem informação? Informação é que eu acho que tem muita gente dentro do Flamengo que entende que Pedro e Gabigol não cabem mais no mesmo elenco. Para além do campo. Isso é a informação. Agora, de achismo... Cara... a gente passa um pouco mais de futebol, né? A gente diria Sérgio Américo. A verdade de hoje é mentira de amanhã. E não que seja verdade ou mentira, mas é tudo muito, muito dinâmico. Muito dinâmico. E uma coisa que eu aprendi é que nada é definitivo. O Gabriel teve um problema com o Tite. O Tite teve um problema com o Gabriel. O Tite teve um problema com o Neymar. A gente treinou a seleção. Neymar hoje venera o Tite. Então, eu acho que tudo pode entrar numa situação de conversa. De ambas as partes resolver. O Gabriel é um cara que... Eu já acho que tem muita coisa do Gabriel, mas uma coisa que é unanimidade é que ele é trabalhador. Ele não corre da raia. Se a bola não entra, é trabalhador, treina, chega cedo, sai tarde. Ele é vaidoso, ele gosta de ganhar, ele gosta de fazer gol, ele gosta de ser... Você pensa que ele vai abrir mão do que ele tem dentro do Flamengo hoje? Eu acho que não. Você pensa que o Tite, entendendo o contexto, que o contexto do Flamengo é diferente do contexto do Tite, que buscava um camisa 9 de referência dentro da área pra Copa do Mundo. É isso que as pessoas precisam entender. Exatamente. Entendeu? É um contexto completamente diferente. Mas o Tite convocou o Pedro, então ele não vai querer o Gabigol. Não, é um outro papo. O papo é outro. O papo agora aqui... Então, cara, e todos os relatos, né, tem, sei lá, pouco mais de 24 horas que o Tite... A gente tá gravando aqui quarta-feira. Tem pouco mais de 24 horas que o Tite chegou ao CT. Já é um encantamento. Cara, eu custo acreditar que um não vai querer se acertar com o outro. E eu não acho nem que é só o Gabriel, não. O Tite tem uma conta ali pra acertar com o Gabriel. Ele tem uma conta pra acertar com o Gerson. Ele tem uma conta pra acertar com o Bruno Henrique. Ele tem uma conta pra acertar com o Davi Luiz, que são caras que acham que foram preteridos por ele na época da seleção. Só que aí você tem 4 caras ali que não são crianças. A seleção era um papo, o Flamengo é outro. Eles vão carregar isso, o Tite vai carregar isso. E bem ou mal, o Tite sabe sentar aqui e resolver. É uma das marcas do Tite, né? Ele sabe. Então, o Gerson acha que tinha que ter sido mais lembrado na época da seleção. O Davi acha... na seleção olímpica. O Davi tem uma questão muito peculiar, que ele acha que que ele foi preterido porque... Na mentalidade de muita gente era ele ou o Thiago, e a galera foi com o Thiago para um grupo de seleção, e ele foi preterido. Pô, o Bruno, cara, pra mim o Bruno é o grande destaque técnico da temporada de 2019 do Flamengo. Apesar que o Gabriel seja o homem gol. O cara que faz 2 gols em poucos minutos na final da Libertadores, vai falar o quê? Então, o Bruno... Então, todo mundo ali achou que poderia e não foi. Você acha que os caras vão ficar... Aí é aquilo, meu amigo. Eu tô aqui, o ambiente tá bom, tá todo mundo feliz. Eu vou continuar de bico? Eu sou burro? O Bruno tem uma renovação em jogo. Deve sair. Tudo se acerta. Mas é o que eu te falo sempre, né? Que é o que eu brinco. Ontem até tava falando isso no programa. Tem o jornalismo de informação e tem o jornalismo de intuição. O povo do jornalismo de intuição quer ver dar errado. Se eu defendo o jornalismo de informação, eu não tenho informação que vai dar errado, e conhecendo um pouco ali, né? O Flamengo, os caras, a bola, eu acho que se acerta, bicho. Quem não quer ver isso aí dar certo? Todo mundo só ganhou em 2019 do Flamengo. Sim, é bom pra todo mundo. E é bom pra tudo. Pra ir pra presidente Vargas, pra ganhar dinheiro, pra premiação, pra ser lembrado, pra entrar na história. Então, eu acho que não tem uma grande celeuma ali que vai impedir o futuro do Gabriel ou o trabalho do Tite. Eu acho que essa parte se resolve. Essa parte se resolve. E se você me perguntar dos 2 que eu falei, acho que o Gabriel tem mais futuro no Flamengo hoje que o Pedro. Já é questão de diretoria, né, com eles, né? Eu acho de tudo que envolve. Não é de bola. Não é de bola. Não é de bola. É de tudo que envolve. Tem uma cicatriz aberta ali, né, cara, do comportamento do Pedro na época da briga. Você concorda? Não tem uma cicatriz aberta. Informação, tem uma cicatriz aberta. Gabriel e Pedro, eles não falam a mesma língua. É óbvio. Eles não falam a mesma língua. Gabriel e Pedro não falam a mesma língua. São pessoas diferentes, tempo, né? Costumes diferentes, grupos diferentes, afinidades diferentes. E
eles não conseguiram lidar bem, que talvez tenha que ser um ou outro. E com o Tite, com o que o Tite pensa de jogo, eu acho que é um ou outro. Não acho que são os dois. É um ou outro. Ah, mas o Dorival acomodou. O Dorival pensa futebol de um jeito, o Tite pensa de outro. Isso é bom ficar assim, separar. Então, as pessoas não pensam futebol igual. Eu acho que o Gabriel tem mais futuro no Flamengo que o Pedro hoje. Cara, isso é legal de falar, porque... E é uma coisa que a gente tem que trazer, e aí informação também... Porque quando começou a rolar essa parada aqui, não de um ou outro, né? Depois da saída do Dorival ali... Porque isso é uma rivalidade que existe há muito tempo. É, de ser humano. De ser humano. Você tem o Pedro foi rei da América, o Gabriel foi artilheiro de 2019. Pedro foi pra Copa, o Gabigol não. É a imagem das crianças, sabe? O Gabigol deve achar que ajudou a levar ele, se sacrificando, e depois eu acho queria que se sacrificasse por ele. E, cara, é do ser humano. Sim, ser eles humano... são completamente diferentes. Pô, bicho, o ser humano não é uma máquina. O ser humano tem... Todo mundo tem sua vaidade. Em maior ou menor grau, controla melhor, lida melhor ou pior. Todo mundo tem seu orgulho, todo mundo quer ser lembrado, todo mundo quer... Pô, cara, é normal, velho. Um tá errado, outro tá certo. Não, às vezes um vai seguir o caminho pro outro lado. Mas é que a gente vive nessa coisa binária, né? De um deu certo, outro deu errado. Não. 2022 do Pedro é espetacular, cara. Pedro é o rei da América. Rei da América, artilheiro da Libertadores, bate recorde. O gol da final do Gabriel. É do Gabriel. Então, porra, cara, é difícil, sabe? Não é uma ciência exata. Exatamente. Entendeu? Então, mas eu acho que hoje o futuro do Flamengo passa muito mais por ter o Gabriel e não sei se por ter o Pedro. Flamengo e Palmeiras vem dominando o futebol da América do Sul. Nas últimas 4 Libertadores da América, 2 conquistas do Palmeiras, 2020, 2021, e 2 conquistas do Flamengo, 2019, 2022. Eles chegaram, inclusive, a fazer uma final e o Palmeiras foi o campeão. Eles conquistaram recentemente títulos do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o atual campeão e o Flamengo ganhou 2 em sequência, 2019 e 2020. Palmeiras e Flamengo conquistaram também Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil. Eles vêm mandando no nosso futebol. Mas se você observar, este ano está diferente. Ele já não tem mais a hegemonia. Por quê? O Flamengo, uma temporada terrível, uma das piores da sua história, se não for a pior, por todo o investimento e por toda a estrutura que tem. O Flamengo perdeu todos os títulos que disputou nesta temporada. O Palmeiras foi campeão, mas de 2 competições que não são as mais importantes. Ganhou a Supercopa do Brasil em cima do Flamengo e foi campeão paulista, disputando com o Água Santa, em um ano em que São Paulo, Corinthians não conseguiram chegar à semifinal do Paulistão. Então o Palmeiras levantou taças, mas as menos importantes. Perfeitamente. Aí vamos para o segundo semestre, onde chegam as competições de maior relevância. O Flamengo, eu já disse, o Flamengo chegou à final da Copa do Brasil, mas perdeu para o São Paulo. O Flamengo foi eliminado nas oitavas para o Olímpia, da Libertadores da América, e no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda tem uma remotíssima chance de ser campeão. Estamos aí a 12 rodadas do final e o Flamengo está a 11 pontos do líder, ou seja, só um milagre de São Judas Tadeu, que é o padroeiro do Flamengo. O Palmeiras, a mesma coisa. No Campeonato Brasileiro, a chance é maior que a do Flamengo, mas convenhamos que é pequena, porque ele teve oportunidade de se aproximar do Botafogo e não conseguiu. Na Libertadores da América, pelo segundo ano seguido, o Palmeiras foi eliminado dentro de casa. Ano passado para o Atlético Paranaense, este ano para o Boca Juniors nos pênaltis e numa etapa semifinal. E este ano, outro fato se repetiu. O Palmeiras foi eliminado no Allianz Parque pelo São Paulo, o seu rival histórico na Copa do Brasil.
e não foi muito longe na competição. Oitavas de final. O Palmeiras e o Flamengo sempre entram como favoritos nessas competições. E pelo relato que eu fiz, vocês perceberam que eles foram muito mal neste ano. O ano não acabou ainda tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro? Tem. Mas cá entre nós, só se acontecer um milagre, né? O Botafogo tem tudo para ser o campeão brasileiro. E Flamengo e Palmeiras vão pensar já em 2024. E uma situação tem chamado a atenção. Os bastidores da política de Palmeiras e Flamengo estão agitadíssimos. Rodolfo Landim e Leila Pereira são os grandes alvos deste momento. Muito pelo insucesso no futebol. Os grupos políticos dentro dos clubes, as torcidas organizadas, a galera no geral, vem pressionando muito os dois dirigentes. Recentemente, nós tivemos reuniões do Conselho Deliberativo do Flamengo, votações em que até pouco tempo o grupo político de Rodolfo Landim ganhava com tranquilidade. E nas últimas eleições tem perdido. O nome de Eduardo Bandeira de Melo, presidente entre 2013 e 2018, ganha muita força internamente nos bastidores do Flamengo. Então, o prejuízo da péssima temporada de 2023, com muitos erros na gestão de futebol, podem custar ao grupo de Rodolfo Landim a perda do poder no Flamengo. Mas tem uma solução para isso. O Flamengo ganhar títulos em 2024. E já deu o primeiro passo. Contratou Tite. Há uma expectativa muito grande que Tite, que terá força para fazer essa reformulação e muito dinheiro, há uma previsão de algo em torno de 300 a 400 milhões de reais para fazer contratação, possa montar uma equipe do Flamengo ainda mais competitiva, sem os problemas internos que foram o grande adversário no ano de 2023, para conquistar títulos. E isso pode salvar Rodolfo Landim e o seu grupo dentro do Flamengo. Ganhar títulos. E a mesma coisa podemos falar de Leila Pereira no Palmeiras. Após a eliminação na Libertadores, os resultados ruins que chegaram, muitas críticas, ela deu uma entrevista polêmica, atacando torcidas organizadas, falando coisas que muitos não gostaram de ouvir em relação ao seu patrocínio no Palmeiras, dizendo que ele é fundamental para manter o clube do jeito que está. Isso revoltou muitos palmeirenses. E Paulo Nobre, uma figura fundamental na salvação do Palmeiras há cerca de 10 anos, quando o Palmeiras, assim como o Flamengo, estava numa situação muito delicada. Paulo Nobre, adversário político de Leila Pereira, escreve uma carta aberta e demonstra toda a sua insatisfação e contrariedade ao que disse Leila Pereira e a posição da presidente, colocando realmente gasolina na fogueira da política do Verdão. Então vocês percebem que Flamengo e Palmeiras, que vem dominando o futebol da América do Sul, tem aí momentos muito parecidos internamente e também nos resultados em campo. E agora, estamos em outubro de 2023, vamos projetar 2024. O que esperar de Flamengo e Palmeiras? Eles vão retomar a hegemonia do futebol brasileiro? E quando eu digo hegemonia, eu falo das 3 principais competições. Porque sempre é importante ganhar títulos, levantar taças,
Mas o que dá impacto na temporada são 3 competições: a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e principalmente a Libertadores da América. E Flamengo e Palmeiras têm conquistado essas taças, mas este ano ficarão devendo. E no ano que vem, o Palmeiras manterá Abel Ferreira. Ele tem contrato até o final de 2024. O Palmeiras está tentando a contratação de Bruno Henrique, oferecendo ao jogador 3 anos de contrato e um salário espetacular. Mas a diretoria do Flamengo, sabendo do ano desastroso que teve e também do impacto que teria uma saída de Bruno Henrique para o Palmeiras, está se empenhando ao máximo para manter Bruno Henrique, que quer permanecer no Flamengo. Mas isso indica o seguinte: o Palmeiras, diferente do que fez em 2023, irá buscar contratações, irá oferecer peças melhores para Abel Ferreira montar uma equipe que já está um pouco desgastada e precisa de alguma renovação. E o Flamengo agora tem Tite. A possibilidade é muito boa. Tite é um grande gestor de grupo, um grande líder. Trabalhou com 11 jogadores que estão no elenco atual do Flamengo na seleção brasileira. Ele tem condições de resolver o principal problema do clube, o vestiário, que ficou totalmente solto devido à má gestão do futebol do Flamengo. Tite pode exercer no Fla um papel que Jorge Jesus exerceu, ter o comando completo do CT Ninho do Urubu. Então essa é a projeção. O Palmeiras continua com Abel, o Flamengo tem Tite, que chegou agora, e terá 12 jogos do Campeonato Brasileiro para iniciar esse trabalho e chegar em janeiro na pré-temporada já bastante avançado. O Palmeiras tem Abel Ferreira desde novembro de 2020. Com certeza, nós veremos essas duas equipes bem atuantes no mercado e com condições de contratar jogadores importantes. Mas quem tem possibilidade de se sair melhor? Flamengo ou Palmeiras? No quesito financeiro, o Flamengo está acima. O Flamengo tem mais dinheiro. O Flamengo tem mais orçamento. A estrutura de futebol do Palmeiras, ela se mostra mais acertada nos últimos tempos, na sua gestão de futebol. Mas o Flamengo está procurando corrigir isso, trazendo Tite e fazendo com que ele trabalhe junto com Marcos Braz, mas com o Tite tendo uma influência maior. É uma atitude que a diretoria do Flamengo está enxergando como necessária para controlar o ambiente. O Flamengo promete muitas contratações. O Palmeiras também irá contratar. O Palmeiras tem um elenco muito competitivo. O Flamengo tem um grande elenco com muitas opções. Os dois irão melhorar. Os dois vão querer recuperar a coroa do futebol sul-americano em 2024. E pelo elenco que tem, pela chegada do Tite e pelas contratações que estão por vir, eu acredito que o Flamengo possa estar no nível acima do Palmeiras na temporada de 2024. É isso aí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. E um detalhe importante é o seguinte: todos os ingressos do setor visitante para a partida entre Cruzeiro e Flamengo, que será nesta quinta-feira, a estreia do técnico Tite, já foram esgotados. Então, o setor que cabe à torcida do Flamengo, todos os ingressos já foram esgotados. Então, essa parte estará lotada, né? E um detalhe importante é o seguinte: o próximo adversário do Flamengo, como eu falei, é o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele chega ao terceiro jogo sem vencer e tem uma sequência de 12 jogos com apenas uma vitória. Nós vimos aí que ele empatou 0-0 com o Cuiabá, né? O empate contra o Cuiabá deixa o clube
Mineiro a 4 pontos da zona de rebaixamento na 13ª colocação. Então presta atenção, vai ser um jogo trancado, um jogo difícil. O Cruzeiro precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento, né? Tá na 13ª colocação, mas poucos pontos ali da zona de rebaixamento. O Flamengo é a estreia do técnico Tite, a expectativa é muito boa, é muito grande, então vamos ver o que vai acontecer. Vai ser um jogo muito bom, é um jogo que podemos dizer que bom para o Flamengo caso vença. O Flamengo continua na briga do Campeonato Brasileiro, então vamos ver o que vai acontecer. O interessante das notícias que vimos hoje também foi a do Bruno Henrique, que está por detalhes para assinar com o Flamengo. É muito interessante porque o Bruno Henrique, ele foi praticamente o melhor reforço da temporada 2023 e está jogando muita bola. Nesse momento ele é o melhor jogador do Flamengo. Dentro do grupo ali é o melhor jogador. O Tite pediu a renovação de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esses 3 jogadores o Tite inclusive pediu até prioridade, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas os 400 milhões em investimentos vão acontecer. O Tite vai montar uma seleção. Então a expectativa para 2024 é muito boa. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Lembrando a você que aqui nós vivemos Flamengo. Por isso, assim que tiver mais informações e notícias, nós vamos trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.